compartilhar agora uma palavra que não é muito demorada. Alguém fala assim: o apóstolo volta novamente com essa lorota. E estão rindo aqui, vocês não estão vendo aí, mas eles estão rindo, quem está aqui. Ó. Eu estou falando que vou falar rápido, né? Mas vou falar assim. Eu quero deixar com você, eu já tinha até anunciado em alguns grupos do ministério, essa palavra eu ministrei numa igreja, num culto online, para uma igreja lá em Nova Iguaçu, no bairro de Comendador Soares, dos pastores André Luiz e Ana Paula. E eu confesso que ela me impactou muito. A palavra, a forma como Deus me deu essa palavra e aquilo que o Espírito foi aplicando no meu coração e me revelando e me trazendo à memória à medida que eu ia ministrando essa palavra. E eu quero deixar essa palavra com você aqui. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versos de 11 a 13. 3 versos aí da palavra de Deus. Diz assim o texto: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Primeiro, deixa eu dissecar logo esse verso de forma mais específica e sem muitos detalhes. O verso revela algo. Existe um tempo de imaturidade e existe um tempo de maturidade. É isso que Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, que o Espírito lhe inspirou a falar à igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja de natureza carnal, então imatura. Lá no capítulo 3, Paulo vai falar assim: eu vos escrevo como a carnais e não como a espirituais. Porque a igreja de Corinto era uma igreja imatura. E todo imaturo, ele é conduzido por desejos e escolhas da carne. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é exatamente o que ele havia sido. Houve uma época que eu era menino, e quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Outra palavra está dizendo, eu era imaturo. E quando eu era imaturo, eu pensava como imaturo, eu agia como imaturo, eu raciocinava como imaturo. Mas, quando eu fiquei maduro, eu deixei as coisas da imaturidade, elas ficaram para trás. Então, primeira coisa que eu quero que você leve em consideração nesse texto que Deus está falando com você é: existe na nossa vida um tempo de maturidade e um tempo de imaturidade. Qual é o tempo que você está? Você está num tempo de maturidade ou de imaturidade? E o que o texto está dizendo, que Paulo está dizendo para os cristãos, embora focalizado na igreja de Corinto, mas as cartas circularam por todas as igrejas e chegou aqui para a gente hoje. Nós estamos usando a própria carta para aquela igreja lá da Grécia e estamos usando para nós aqui hoje em São Gonçalo e aqueles que estão aí e você que está aí ao alcance da nossa voz. Então, o que Paulo está dizendo é: o tempo de maturidade existe na vida de todo mundo. Nós passamos por ele. Mas assim como existe na nossa vida, e nós passamos por ele, nós precisamos chegar no tempo da maturidade. Não é possível a vida toda passar a gente vivendo pensando como imaturo, decidindo como imaturo, escolhendo como imaturo, vivendo como imaturo. É preciso chegar no tempo da maturidade. E aí o apóstolo Paulo está nos despertando para isso. Eu já fui maturo, mas hoje sou maduro. E aí vamos ver o que o tempo de maturidade então aponta. Verso 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora, conheço em parte, mas lá na frente, então, conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido.
Paulo está dizendo o seguinte: esse tempo de maturidade é um tempo que vai nos levar a uma reflexão que, enquanto ainda estivermos aqui, será uma reflexão parcial. Será uma reflexão como se estivéssemos olhando num espelho embaçado. A gente vê, mas a gente não vê uma imagem perfeita, porque o espelho perdeu aquele brilho, ou o espelho está embaçado. Né? Às vezes a gente, quando sai de um banho quente, né, no chuveiro, e aí a gente tem lá o espelho no banheiro, a gente quer tentar passar a toalha, passar a mão, mas o efeito do vapor, ainda no vidro do espelho, não permite que a gente deixe ele brilhando. E às vezes a gente precisa usar o espelho e usa embaçado, né? Eu tenho um problema para pentear meu cabelo, né? Quando eu olho no espelho, né? Então eu fico esperando o espelho ficar limpinho, né? Eu, pastor Lúcio, Delmo, então nem se fala com essa cabeleira toda, né? Para pentear. A gente precisa do espelho, mas a gente olha para ele, está embaçado ainda, a gente esfrega a toalha. Já aconteceu isso com vocês? Né? A gente esfrega, né, pastor Sueli? E o negócio não fica brilhando. A gente está vendo, mas está vendo por enigma, embaçado. Paulo diz o seguinte: chegar na maturidade não é ver e entender plenamente quem Deus é. Chegar na maturidade não é olhar para os nossos problemas e achar que nós vamos ter o poder para resolver todos eles. Chegar na maturidade não é olhar para o enfermo, para o necessitado e achar que eu vou conseguir tirar todos os necessitados da necessidade ou todos os enfermos da enfermidade. Não é isso. Ele diz que chegar na maturidade é um passo para depois conhecer face a face quem Deus é, conhecer plenamente. Ele está dizendo que a maturidade é um estágio de transição entre a imaturidade de onde nós saímos para chegar até o perfeito, para chegar até Deus, para chegar até aquele com quem nós olharemos, ou a quem nós olharemos face a face e o veremos perfeitamente. É isso que Paulo está dizendo. Então a maturidade é um caminho para chegar ao perfeito. E aí nós chegamos no verso de número 13, que é o último. Assim, permanecem agora 3 coisas. E aí ele vai trabalhar aqui 3 palavrinhas-chave. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Eu quero trabalhar agora essas 3 palavras com você e vou fazê-lo de uma forma lúdica, na minha exposição, para você entender. Não vou usar elementos aqui, nem vão aparecer imagens, mas eu sei que quando eu falar, o lúdico virtual vai se transformar em real na sua mente. E eu quero colocar essas 3 palavras em outra ordem, longe de alterar o que o apóstolo Paulo, o que o Espírito Santo, pelo apóstolo Paulo, está querendo dizer. O contexto aí é ele estava falando para uma igreja carnal e imatura. O nosso contexto hoje não é de carnalidade nem de imaturidade. Pelo contrário, o isolamento social e a pandemia revelou ainda os imaturos, revelou imaturidades, revelou fragilidades, revelou enfermidades, revelou fragilidade, revelou quem nós somos. Mas também revelou o quanto temos de maduros, o quanto temos de dependência do Deus Todo-Poderoso e Soberano, como já falamos hoje, no momento dos louvores. O contexto de hoje, que é esse contexto de pandemia planetária, nós não estamos falando de cidade, nós estamos falando do planeta Terra. O contexto de hoje é um contexto que me leva a arrumar essas 3 palavras para você entender a conexão que eu quero fazer, que o Espírito está nos dando entre a palavra do apóstolo Paulo e a nossa realidade hoje. A palavra, ela é viva exatamente por isso. A palavra de Deus, o autor da carta aos Hebreus diz que ela é viva e eficaz. Ela é penetrante, ela penetra mais do que uma espada, fazendo divisão entre alma e espírito.
esse poder que a palavra tem, só o tem exatamente porque nós pegamos a palavra e conseguimos contextualizá-la. Então, quando nós pegamos esse texto do apóstolo Paulo e contextualizamos, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Vamos pegar a palavra, essas 3 palavras, vamos arrumá-las dentro do nosso contexto. Primeiro, vamos colocar amor, que Paulo aqui cita como último. Segundo, vamos colocar fé. O apóstolo Paulo coloca a fé aí como a segunda também no meio. E terceiro, vamos colocar a esperança como a última. E aí o apóstolo Paulo coloca a esperança como a primeira, não é isso? Agora, pois, permanece a esperança, a fé e o amor. Não é isso que ele diz? E o maior deles, o amor. Vamos colocar então amor, fé e esperança. Vamos inverter só, porque o contexto de Paulo era amor, ele estava falando sobre os dons para a igreja de Corinto, e queria falar que o mais importante não é você ter o dom, mas o mais importante é você viver o amor. E se você viver o amor, você vai encontrar o dom e vai realizar o que Deus quer fazer através da sua vida, através do dom, mas se você tiver amor. Mas vamos estabelecer aqui o amor como primeiro, fé como segundo e esperança como terceiro. Qual é o lúdico, a figura que nós vamos usar? A figura de uma construção. E vamos estabelecer 3 divisões para essa construção. O alicerce, as paredes e o telhado, a cobertura, o teto. Vamos usar a figura de telhado. E vamos fazer uma comparação. Amor, alicerce, fé, paredes, esperança, telhado. Vamos começar pelo alicerce. Alguém já viu ou tem notícia, em plena era de tecnologia, com todos os recursos da engenharia moderna, alguém começar a construção de uma casa, um apartamento, um barraquinho, como chamamos aqui, uma meia-água, como chamam lá em Minas, um barracão, pelo telhado? Será possível? Mas calma aí, nós estamos vivendo no século 21. Já estão quase criando o teletransporte. Eu vou sair daqui, vou apertar um botãozinho no meu celular, vou botar a imagem de Nova York lá atrás, vou apertar um botãozinho, pum, e vou aparecer lá na Quinta Avenida. Já inauguraram o turismo na Lua? Semana passada, ou retrasada, uma empresa norte-americana, privada, já mandou primeiro um foguete à Lua, com pessoas que bancaram a sua passagem para fazer turismo na Lua. Nós já estamos vivendo a era do turismo espacial, onde ninguém vai querer mais ir a Cancún, nem visitar Cusco, nem conhecer as pirâmides do Egito, mas sim juntar dinheiro para ir na Lua. Alta tecnologia. Será que não é possível começar a construção pelo telhado de um barracão? Bom, eu há 20 anos atrás, eu não imaginava que eu ia falar com uma pessoa olhando ele na telinha. A gente achava, gente, isso é coisa dos Jeffersons. Como é? Jefferson? Hã? Dos Jacksons. É o desenhozinho da minha época, não é só eu e Delmo aqui que sabemos. Delmo também é velho. Os Jacksons. Os Jacksons, eles faziam assim. Eles falavam um com o outro na década de 70, década de 70, 50 anos atrás. Eles falavam um com o outro olhando num aparelhinho desse. A gente falava assim, ih, meu Deus do céu, que bobeira, que palhaçada isso, né? Mas a gente era criança, né? 50 anos atrás, era novinho, tem 56. A gente vibrava com aquilo. Era o papo da escola no outro dia de manhã. Você viu os Jacksons?
Então, calma aí. Será que não é possível isto? Bom, a gente não pode falar que nada é impossível, né? Hoje, a gente já não fala. Mas a engenharia ainda não criou uma tecnologia de começar uma construção pelo telhado. Lá em São Fidélis, a família lá na roça, né, está construindo um galpão para galinha, um galinheiro. É uma linguagem, né? É um galinheiro. Mas é um baita de um galinheiro. Para 1000 galinhas, né, tem um baita de um galinheiro. E como que se começa a construir uma casa para galinha? É para colocar galinha. Mas não se pensa em nenhuma construção, nem para galinha, se não for começando pelo alicerce. É a base. A base de qualquer construção é o amor. Você se move, você constrói algo, você edifica algo, você faz algo aparecer, você faz algo crescer, você dá existência a alguma coisa se for movido por amor, porque aí a construção, ela sobe, ela cresce, ela se mantém, ela tem alicerce, o amor a sustenta, mas se não for por amor, ela rui, ela cai, ela não se mantém, ela não suporta uma parede. Aliás, Jesus já falava isso lá em Mateus. Você quer conhecer um construtor que é lelé da cuca, que é maluco? Ele fala o quê? É aquele que constrói sem alicerce, na areia. Ele começa a construção, vai lá do jeito que está na areia, ele começa a levantar a parede. Ele fala assim, ele é maluco, ele é lelé. Porque vem o primeiro ventinho e pum, derruba. Amor é a base da construção. O que te move? O que move seus projetos? O que move seus sonhos? O que move todo o planejamento que você tem de vida? Eu sei que nessa época de pandemia parece que tudo nos foi roubado. Eu vou chegar lá, é esperança. Mas nós nos movemos pelo quê? Se não for movido por amor, e eu não estou falando o amor de aquele amor que você se apaixona e daqui a pouco você larga. Né? Igual o carro novo que você compra um carro novo, você lava o carro todo dia. Todo dia você tira a poeira dele. Mas depois, quando você já está com o carro há um mês, uma vez por semana você limpa. Mas depois você já está com o carro há um ano, você só vai se lembrar de lavar quando você para naquele posto que tem um lava-jato que passa rápido lá e você... Vou jogar uma aguinha nele que ele já está sujo demais. Se o amor não for aquele que é o amor doador, aquele que você ama sem esperar o retorno, porque você ama porque ama, que é o amor agapau, é o amor, alguns chamam de ágape, aportuguesado, é o amor que você ama de forma incondicional. Esse amor aqui é construtor. Esse aqui edifica, outro não. Segundo, fé. A fé são as paredes da construção. Agora eu tenho alicerce. E agora sobre alicerce eu vou colocar as paredes. E agora eu já vou falar dos dois últimos que eu termino com eles. A esperança é o telhado. E o telhado vem exatamente depois que eu coloco as paredes. O telhado não vem em cima do alicerce. O telhado é sustentado pelas paredes, porque debaixo do telhado é por onde eu entro, eu me abrigo exatamente depois que as paredes são suspensas e o telhado, então, ele é colocado. Então, por que a fé é a parede? Porque a fé exatamente é aquela que pega o amor, que é o alicerce, e se projeta para a cobertura. A esperança nos cobre, a esperança nos protege. Sabe por que você está vivo? Sabe por que você respira? Sabe por quê? Porque você tem sonhos, você se projeta para o futuro, você se projeta para frente, você se projeta, isso aí é exatamente esperança. Quando alguém rouba a sua esperança, sejam algumas calamidades públicas como essa que nós estamos passando, sejam ambientes
inconstantes no meio político, que podem gerar também revoluções, que podem gerar catástrofes no meio de uma população. Tudo isso pode roubar a nossa esperança. É como se arrancasse o nosso telhado, porque o telhado nos protege. E quando o telhado é arrancado, eu fico sem proteção. É como se tivessem roubado o meu futuro. O que é que liga, ou me liga, no meu alicerce, na base que é o amor, a esperança que é o telhado? É a minha fé. São as paredes. A fé exatamente é aquilo que une, que interliga, é o elo, é o contato entre a base, e essa base, que é o amor, é o que sustenta todo o meu futuro, toda a minha esperança. Por isso que lá no livro de Jeremias, Deus diz assim pela boca do profeta: eu sei que planos tenho para vocês. Planos de esperança e de prosperidade, e não de lhes causar dano, mal algum. Eu sei o plano que eu tenho para você, diz o Senhor. Planos de esperança. Olha os planos de Deus. Eles nos fazem exatamente com que nós entendamos que os planos de Deus estão no futuro. Planos de esperança. Nós somos projetados para lá. Essa projeção é o que nos cobre, é o nosso telhado. Mas o que nos mantém ligados à esperança é a parede de uma construção, é a nossa fé. Eu preciso crer, eu preciso confiar que Deus é quem me sustenta e que Ele vai me dar um futuro que não é de me causar dano ou mal. Mesmo que esse futuro possa parecer para você um mal, mas não é para Ele, porque Ele tem planos de esperança e de prosperidade. Até porque a gente precisa avaliar direitinho aonde eu quero chegar com a minha esperança. Esse elo entre amor e esperança que a fé promove, ela está colocando a minha esperança onde? Até onde está indo esse meu telhado, essa minha cobertura? Ela está indo até onde eu moro? Então a minha casa é a minha esperança. Ela está indo até a minha casa de praia? Então a casa de praia é onde termina a minha esperança, é o meu telhado. Ela está indo até o meu carro zero? Então o meu carro zero é a minha esperança, é o meu telhado. Ela está indo até aquela mulher que eu quero me casar com ela? Então aquela mulher é a minha esperança, é o meu telhado. Até aonde você está colocando a sua esperança? O que a palavra nos ensina e o que Deus, de maneira maravilhosa, nos ensinou é que a nossa esperança precisa estar onde Ele está, no céu. E a prova de que o que Ele tem para nós não é de nos causar danos, mas é uma esperança e prosperidade, é que lá você vai andar em ruas de ouro. Você quer maior sinal de prosperidade do que esse? Onde está o seu telhado? Aonde você está colocando a sua esperança? E como está a fé, que precisa ligar a construção da sua vida, baseada em amor, neste telhado, que é a sua cobertura, que é onde você deposita a sua esperança. Onde você tem colocado a sua esperança? Se você não tem colocado no Senhor, eu quero desafiá-lo nessa noite a clamar por Ele e a dizer para Ele: Senhor, minha construção está errada. Eu estou fazendo uma construção de cabeça para baixo. Eu comecei pelo telhado achando que minha esperança estava aqui. Mas eu estou vendo que é uma construção errada. Eu preciso de um arquiteto
para me ajudar nessa nova construção. E aí eu quero apresentar para você um arquiteto que existe antes da fundação do mundo, que participou de todos os projetos com o pai dele. De tudo ele tinha conhecimento. De tudo ele sabia. Só que o pai estava muito distante. É um ser espiritual, que não consegue lidar com o pecado porque ele é santo. Então ele enviou o seu filho, que conhecia tudo, para vir a este mundo, assumir a forma de um homem, sofrer todas as pressões que o pecado causa a um ser humano, ser tentado como foi diretamente pelo diabo e pagar o preço, que é o preço do pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. O Filho dele veio, assumiu a forma humana, morreu, assumindo não os pecados dele, porque ele não pecou, mas foi o justo pagando pelo injusto. Ele morreu por causa dos nossos pecados. E ele disse, quando ressuscitou: eu posso ser o arquiteto de vocês, desde que vocês me chamem para fazer parte desta construção, para fazer parte desta obra. Você quer? É só chamar Jesus. Este é o nome do arquiteto. Em hebraico o nome dele é Yeshua. Yeshua, da cidade de Nazaré. Assim ficou conhecido. A cultura grega e latina passou a chamá-lo de Jesus. E hoje, o arquiteto é o mesmo, conhecido na nossa cultura pelo nome de Jesus. Você precisa de um arquiteto? Chame Jesus. E ele pode organizar e reestruturar toda a sua existência, toda a sua vida. Colocar um alicerce novo, baseado no amor dele, e vai chamar você para viver esse amor junto com ele. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Ele quer provar esse amor por você. E aí ele chama você e diz: eu construo o alicerce, venha. Ele vai chamar você e vai dizer: ó, chegou a hora de colocar as paredes. Vamos exercitar a fé? A fé é o fundamento firme das coisas que se esperam, da esperança, do telhado que virá, da cobertura. É o que sustenta, é o firme fundamento daquilo que se espera, mas que não se vê ainda. Mas a gente precisa dela, da fé. A gente precisa das paredes. Não tem telhado ainda, mas a gente precisa da fé, porque é a fé que vai sustentar o telhado. A gente não vê o telhado ainda, mas a gente levanta a parede como se já estivesse vendo o telhado. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, da esperança, e prova daquelas coisas que eu não vejo ainda, mas elas virão. Eu posso ajudar. Vamos levantar as paredes. Agora eu posso lhe dar esperança. Eu posso dar para você um futuro que eu planejei para você, que o Pai planejou para você. Um futuro de esperança, que sabe como que termina isso. Não é quando o seu corpo vai voltar ao pó, mas é quando você for inaugurar uma casa que está separada para você, e você vai andar em ruas de ouro. Esse é o telhado, essa é a cobertura, e até lá eu, como arquiteto, estarei com você. Quer?
faça de mim seu arquiteto. Jesus está dizendo para você. Permita que Ele faça parte da construção da sua vida. Entregue-se a Ele. Chame Ele para perto e diga: Senhor, aqui está a minha vida. Eu sou uma planta de uma construção mal feita, mal construída. Me ajude a construí-la novamente. Eu quero viver exatamente isso: amor, fé e esperança.